Olá, o meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar o processo de equalização que eu fiz para misturar o beat de trap melódico que eu publiquei a semana passada. E antes de começar a vos mostrar o que é que eu fiz em termos de equalização, eu quero vos mostrar o antes e o depois. E eu fiz um loop no Edison e quero vos mostrar basicamente como é que soa antes e depois da mistura, para vocês terem uma ideia das alterações que uma boa mistura pode fazer na música. Vamos passar então para o FL Studio e vamos ver a diferença. Como podem ver aqui, temos a parte misturada e a parte não misturada. E vamos tocar várias vezes, para aí 2 ou 3 vezes, para vocês verem a diferença entre o antes e o depois. Como podem ver, há uma diferença bastante grande de um para o outro. Visualmente podemos ver que o snare na parte não misturada está mais alto do que na parte misturada. Isto basicamente é controle de dinâmicas e eu quis pôr o snare quis controlar melhor o snare, porque achei que estava um bocado mais alto do que devia, e então com compressão consegui baixar, ou melhor, controlar a dinâmica do snare. Podemos também ouvir que os instrumentos estão um bocado mais abertos, têm mais presença em estéreo, não estão tão abafados e conseguem-se ouvir melhor na mistura. E basicamente é isso que, assim, geral, os takeaways que eu posso tirar deste processo de mistura. E eu queria ter uma mistura queria ter uma mistura mais aberta, como tenho nos instrumentos. Os instrumentos, ou dá para perceber os instrumentos melhor um bocado, mas também queria manter a mistura um bocado mais melancólica. Por isso eu fiz assim uns ajustes de EQ um bocado mais extremos para manter certas sonoridades que eu queria extrair dos instrumentos. E vamos ver o que é que eu fiz em cada instrumento. Se não viste como é que eu fiz este instrumental, podes ver o vídeo que vai estar aqui na descrição ou num dos cartões em cima, e vais poder ver o vídeo em que eu vos mostro como é que fiz o instrumental. Portanto, eu não vou aqui mostrar elemento a elemento, vou trabalhar mais em grupos. O primeiro grupo que eu vos quero mostrar são os drums e todas as equalizações que eu fiz para os drums, para tentar chegar a um ponto em que eu gostasse mais dos drums. Portanto, vamos ver o que é que eu fiz em termos de equalizações. Como podem ver, eu tenho todos os instrumentos relativos aos drums a entrarem neste drum group. E podemos ver que temos o kick, o hi-hat, ou hi-hat para o snare e o snare, todos eles vão para este grupo. E todos eles têm equalização e todos eles entram neste grupo, que também tem equalização e compressão. Vamos ver a compressão primeiro do grupo. E como podem ver aqui, eu só retirei aqui 3 dBs nestas duas frequências e fiz aqui um boost nesta frequência, porque achei que aqui ia trazer um bocado mais de sonoridade ao snare, ia trazer um bocado mais de claridade ao snare, e gostei aqui bastante desta frequência. Vamos ver a curva de equalização que temos para o kick, e nesta curva aqui eu fiz um corte bastante acentuado a 800 Hz. Porquê? Porque se formos ouvir o kick,
Se ouvirmos o kick sem o equalizador, o que está a acontecer é que o kick tem bastante presença aqui nos 800 Hz e traz um bocado de... Eu não sei explicar bem qual é o som. E visualmente podemos ver aqui no gráfico que estamos a reduzir bastante aqui as frequências neste range de 250 a 2K, que basicamente, se formos ver aqui, que é o que acontece com este EQ, esta curva de EQ bastante grande, e eu estou a reduzir aqui, e eu estou basicamente a reduzir isto para fazer com que o kick soe mais como um kick e não tenha aquelas frequências ali de 800 Hz que traz um bocado que deixa o kick um bocado fraco, acho eu, na minha ideia, e queria que o kick tivesse bastante presença também. Vamos passar então para os hi-hats. Eu nos hi-hats só fiz um corte e fiz aqui um pequeno boost para trazer um bocado das altas frequências dos hi-hats, numa frequência que eu gostava, e fiz aqui um corte para não ter interferência nenhuma nas baixas frequências, no kick e no snare. Depois temos aqui neste hi-hat, eu só quis cortar aqui as frequências de forma a ter só, mais uma vez, as altas frequências do snare, que é a ideia do snare, era trazer as altas frequências do snare e ajudar o snare. Não queria que este hi-hat tivesse influência também nas baixas frequências. E depois aqui no snare, só fiz aqui um pequeno corte também, para não deixar o espaço todo para o kick brilhar e para o baixo, deixar aquelas altas frequências tudo abaixo de 100 Hz ou 200 mais ou menos, deixar tudo só para o kick e para o snare e para o baixo, para não haver interferências. Vamos ouvir agora como é que soa tudo com esta curva de equalização do kick, ou do grupo de drums e de todos os elementos, sem plugins e depois com plugins. Acho que os drums soam melhor, têm um bocado mais de compressão, estão mais... todos os instrumentos funcionam melhor entre eles. E vamos agora então passar para o baixo. Aqui no baixo não fiz nada de extraordinário, só fiz aqui 3 cortes em frequências que achava que estavam um bocado ressonantes e depois fiz também um passo abaixo para não ter influências do baixo nas altas frequências. Vamos ouvir o baixo individual. E como podem ver, quando eu habilito todo o processamento, o baixo fica um bocado mais, não tão pesado, mas também temos de terem atenção que o kick tem bastante força. E então a ideia aqui era, quando temos kick, o baixo não vai interferir bastante na música, ou seja, não quero ter muitas frequências tanto do kick como do baixo na mesma zona, portanto cortei um bocado do baixo para dar espaço ao kick. E vamos ouvir o baixo e os drums em conjunto e vamos ver como é que são os dois. O que acontece quando eu tiro o processamento do baixo é que o baixo está a competir por espaço com o kick. E eu não queria isso, eu queria deixei o baixo um bocado mais simples, não com tanta presença, para deixar espaço para o kick. E como eu já vos tenho falado, o mixing, ou mistura, é um compromisso entre ter as frequências que nós queremos e ter harmonia entre todos os instrumentos, que é basicamente o meu objetivo. É fazer com que eu tenha harmonia entre todos os instrumentos e que os instrumentos soem bem todos por eles. Claro que se eu tivesse só o baixo, o meu instrumental fosse só baixo, eu não iria pôr o baixo mais fraco, na realidade ia pôr mais forte. Mas aqui temos de terem atenção, às vezes eu quero ter o baixo mais forte do que o kick, ou vice-versa. Depende da música, depende do que é que se quer fazer com a ideia da mistura, mas eu acho que assim fica fixe.
E como podem ver, tanto o kick como o baixo já tinham uma boa dinâmica entre eles e não precisei de fazer aqui muita coisa, foi só fazer um pequeno ajuste, tirar as frequências que se calhar estavam ali a fazer um conflito entre elas, e isso ajudou a deixar o instrumental mais simples. Ou melhor, ajudou a pôr o instrumental mais... qual é a palavra que estou à procura? Em harmonia. Ajudou o kick e o baixo, ou os drums e o baixo, ajudou-os a ficar mais em harmonia. Vamos passar então aqui para o pad. O pad era um elemento bastante central na música e uma das coisas que eu fiz aqui foi adicionar uma equalização, e aqui a equalização é um bocado mais pesada. Como podemos ver, temos um passa alto, temos dois cortes aqui, nestas a 1K e a 400 Hz, e depois temos dois boosts muito grandes a 6 dB, tanto aqui a 2.1K e a 5K. E esta 5K basicamente é uma shelf, uma top shelf, e basicamente está-me a aumentar todas as frequências do pad. Vamos ouvir o pad solo. Mais uma vez, aqui não há muita diferença, mas o que faz é que eu, como estou a aumentar bastante as altas frequências, o pad fica um bocado mais brilhante, fica um bocado mais suave. E como estou a reduzir as baixas frequências um bocado, e como estou a reduzir tenho aqueles dois notes ali da 401K, 400 Hz e 1K Hz, faz com que o pad soe um bocado mais suave, com um bocado mais de harmonia. Vamos ouvir o pad, o bass e os drums. E que podemos ouvir quando eu tiro o processamento do pad, o que acontece é que o pad fica um bocado perdido nas baixas frequências do baixo e dos drums e do kick, e então eu quis reduzir um bocado as baixas frequências e aumentar as altas frequências para pôr o pad um bocado mais presente na mistura. Vamos passar para o próximo elemento, que é o piano elétrico. Este piano elétrico só acontece no início de cada loop, e um loop acho que tem 4 ou 8 barras, acho que são 4, mas vamos ver o que é que eu fiz aqui para o piano elétrico, e como podem ver foi um bocado parecido com o pad. O que é que eu fiz? Eu fiz dois cortes, fiz um passa alto, dois cortes e dois boosts muito grandes nas altas frequências. Nas médias as altas, aqui a 2K e depois a 8K. E fiz boosts de 6 dB, que normalmente não é algo que eu faria boosts se calhar mais suaves de 3 dB, mas gostei bastante de como soou. Vamos ver como é que soa o piano elétrico solo. E aqui o piano elétrico, mais uma vez, soa mais presente. E isto em combinação com o resto dos instrumentos, vamos ouvir. E o que faz com que o piano elétrico sobressaia um bocado mais na mistura. E basicamente é isto que eu estou à procura. Às vezes as minhas misturas podem ser um bocado mais agressivas, mas na maior parte das vezes o que acontece é que eu estou a procurar fazer com que os instrumentos se notem mais na mistura. E às vezes é uma diferença muito suave, mas depois quando fazem o A e o B, vocês veem que realmente a diferença é muito grande. Mas quando estamos a misturar, às vezes é difícil ter essa percepção de que se o que estamos a fazer está a ajudar ou não a música, mas às vezes eu gosto de ir para equalizações mais suaves para não abusar muito, mas neste caso ali aquela frequência a 2K muitos, como também não temos muitos
muitas altas frequências. Fazer o boost a 8 capas foi só para trazer um bocado mais de presença nas altas frequências. Não faz muita diferença, mas aquele boost a 2K foi essencial. E vamos ouvir na mistura toda. O que acontece aqui é que está a ganhar, o piano elétrico tem agora o seu espaço. Como eu reduzi as baixas frequências, mas aumentei aquele 2K, o que eu estou a fazer é estou a pôr o piano elétrico presente nessas frequências, e o que acontece é que não entra em conflito com outras frequências presentes, principalmente no pad. E então estou a dizer assim, ok, o pad tem esta presença aqui, o pad também tem bastante presença aqui na zona dos 2K, mas eu disse assim, ok, vou agora trazer também o piano elétrico nos 2K para ver se há uma harmonia ali entre o piano elétrico e o pad, e foi isso que aconteceu. Fez com que o piano elétrico soasse um bocado melhor, mas no conjunto geral soa muito melhor agora. Vamos passar para o próximo elemento, que é o coro. Neste coro, como podem ver mais uma vez, eu tenho aqui isto é engraçado, porque eu estou a ver agora que estou a fazer a avaliação do que é que eu fiz na mistura, estou a ver que eu fiz bastantes boosts a 2K. Porquê? Se formos ver aqui o Pass Analyzer, nós podemos ver que temos aqui um val bastante grande, aproximadamente 2K. E isto é interessante porque eu não olhei para o Pass Analyzer e disse assim, tenho aqui a 2K, tenho que aumentar mais. Foi mais no sentido de o que é que me soa melhor, e soava-me bem trazer estas frequências a 2K, soava-me bem ali, e então simplesmente trouxe essas frequências e dei boosts bastante grandes, dei boosts de 6 dBs, coisa que normalmente faria 3 dBs, dificilmente eu punha um boost aqui de 6 dB. O que é que aconteceu? Aconteceu que todos os instrumentos que vimos até agora, o pad, o piano elétrico e o coro, eu fiz um boost bastante grande a 2K, porque se formos ver agora aqui o Pass Analyzer, nós temos aqui um vale bastante grande em termos de frequências à volta da zona dos 2K aqui, como podemos ver. E não foi algo planeado, mas agora que eu estou a ver faz sentido, e porque é que eu estava a buscar aquelas frequências, porque eu senti que faltava ali qualquer coisa. E quando eu fazia um boost para ver se aquelas frequências soavam bem, soavam. E então, basicamente, trouxe essas frequências. Vamos ouvir agora o coro solo. Aqui, o antes e o depois também é uma diferença significativa, e vamos ouvir agora no contexto geral. Agora temos drums, temos baixo, temos o pad, temos o piano elétrico e temos o coro. Este era um elemento que estava aqui mais como suporte para dar um bocado mais de atmosfera ao instrumental, mas acho que soa bastante bem assim. E agora vamos ver, como vocês viram antes e depois, perde um bocado de baixas frequências e fica um bocado mais brilhante. E isto vai ter um impacto grande também na mistura, porque o que vai fazer é que vai fazer com que nós consigamos ouvir melhor o coro na mistura toda. E uma coisa que é fácil de perceber é quando eu tiro os efeitos do coro, o coro fica perdido, parece mais um pad. E o que eu quis fazer com isto foi trazer mais as altas frequências para pôr o coro mais prominente na mistura.
E pronto, vamos passar agora ao próximo elemento, ou os últimos dois elementos, que são as guitarras. Eu comecei com esta guitarra que eu tenho aqui. E a equalização que eu tenho aqui tem um corte bastante grande a 600 Hz, depois tem um corte a 1.6, mais uma vez, um boost a 2K e depois tenho uma shelf aqui a 5.7K que traz as frequências todas da guitarra ao de cima. Vamos ouvir como é que a guitarra soa antes da equalização e depois da equalização. Soa mais, qual é o termo em português que eu estou à procura? Soa mais fina, mais thin, soa mais fina um bocado, mas no contexto, mais uma vez, no contexto geral da música, soa melhor porque porque não temos tantas baixas frequências e é algo que eu tenho falado bastante neste canal, que é deixar as baixas frequências em paz. Eu gosto de deixar tudo que é para baixo das baixas frequências, ou tudo que é para baixo das médias frequências, à volta de 200 a 400 Hz, deixar esse espaço todo só para o baixo e o kick, que é para não haver conflitos, e depois o resto eu posso manipular como eu quiser. E o que eu fiz aqui, mais uma vez, faz uma diferença bastante grande no contexto geral, que é o que vamos ouvir agora. E outra coisa que eu tenho que ter em atenção quando estou a fazer mistura é que eu estou a fazer beats para, basicamente para vender, que é um bocado o que se calhar vocês também estão aqui à procura. Podem fazer por hobby, porque gostam de fazer música, mas eu estou a fazer beats e faço misturas que é com a ideia de ter um MC por cima. Portanto, eu prefiro deixar as guitarras mais para as altas frequências, porque eu sei que a voz normalmente vai ficar ali no mid-range, entre, sei lá, 500 a 2 ou 3K. Portanto, eu quero que a voz se foque ali, e era o que eu faria se tivesse que misturar uma voz por cima deste instrumental, eu iria me focar em ter essas frequências a soar muito bem. E depois o resto, guitarras e pianos e todas essas coisas, coros, eu vou tentar fazer com que isso soe bem nas altas frequências, porque como isto é hip-hop, como isto neste caso é trap, eu quero deixar um bocado de espaço nas médias frequências para a voz e depois, para ser mais fácil para quem for pegar no instrumental e meter voz por cima, ser mais fácil fazer uma mistura boa, para não ter que andar a reduzir espaço nas médias frequências para dar espaço às vozes. Portanto, eu não me foco muito nas médias frequências. Neste caso até fiz, porque tínhamos um vale muito grande de 2K, mas mesmo assim, depois na parte da masterização ainda tive que dar um bocado mais ali a 2K, a 3K, tive que fazer ali um boost, que é para trazer ainda um bocado mais de presença no instrumental. Mas basicamente é isso. Eu quando estou a focar em fazer estas músicas tenho que sempre ter em atenção que estes instrumentais são para ser rapados e tem que ter ainda a voz por cima. Portanto, é algo que eu me preocupo mais, se calhar, em trabalhar nas médias e altas frequências, nas baixas e altas frequências, que é para deixar as médias frequências mais livres para o MC. Claro que eu quero na mesma que o instrumental esteja balanceado e que soe bem nas médias frequências, mas tenho que ter em atenção que eu quero trazer, por exemplo, na guitarra, eu perdi um bocado das médias frequências da guitarra. Está tudo, porque trouxe também as altas frequências. E depois, quando temos a voz por cima, as altas frequências da guitarra vão soar bem em combinação com a voz. E vamos passar agora para o último elemento. Espero que isso tenha feito sentido. Vamos passar então para o último elemento, que é a guitarra elétrica. E este elemento é um bocado mais
eu tive que dar aqui um bocado mais de processamento para esta guitarra, porque eu achei que esta guitarra estava muito estridente, não estava a gostar muito do efeito da guitarra na mistura, e então o que eu fiz foi aplicar aqui, como podem ver, tem aqui um monte de processamento, e tem aqui um tape estéreo que faz com que a guitarra ganhe um bocado mais de distorção. E depois tenho mais um equalizador aqui a reduzir agora os 2K. Que é interessante, se vocês forem a ver, eu tive a aumentar 2K no piano, no pad, no coro, na guitarra, e nesta guitarra elétrica estou a diminuir 2K. Porque eu achei que nesta guitarra tinha muita frequência, a 2K soava muito estridente, então eu disse assim, vou reduzir aqui, vou aumentar o resto, fazer um balanceamento das frequências. E vamos ouvir como é que a guitarra soa em solo e depois vamos ouvir no contexto geral. E se vocês olharem para o Pass Analyzer, vão ver que quando eu tiro o processamento, o som fica mais intenso na zona de 2K e 4K. Quando eu aplico o processamento, esse range aumenta um bocado, porque eu reduzi bastante as frequências a 2K e trouxe as outras ao de cima, portanto o range fica um bocado maior, e eu acho que, mesmo com a distorção, a guitarra, se calhar assim solo, é difícil dizer qual é que soaria melhor, mas vamos ouvir agora no contexto da música, e eu acho que soa melhor assim com o processamento, e acho que soa menos estridente. É um bocado difícil de perceber, portanto eu vou tentar aumentar aqui um bocado o volume da guitarra para vocês terem uma melhor ideia. Eu espero que tenham conseguido ouvir, se vocês focarem em ouvir a guitarra, mas é algo que é um bocado difícil de ouvir. A mim demorou-me aqui um bocado de tempo, eu tive que experimentar aqui algumas coisas e tive que não perder, mas investi aqui um bocado mais de tempo neste instrumento por causa disso. Portanto, eu vou aumentar aqui um bocado o volume da guitarra, que é para conseguirmos perceber a diferença, e vocês vão ver que quando eu tiro o processamento soa muito mais estridente e soa um bocado demais. E é isso, pessoal, espero que tenham percebido a diferença. Para mim é uma diferença grande. Eu, quando tiro o processamento, a guitarra soa-me, qual é a palavra? Annoying, soa-me. Eu estou a ficar, o meu português está a desaparecer. À medida que eu só falo inglês e alemão, e o meu português está a fazer um bocado está a desaparecer um bocado. Até às vezes, quando vou fazer os tutoriais, eu estou aqui a falar em português e de repente começo a falar inglês do nada. Portanto, aqui fazer tutoriais aqui para o YouTube está a danificar um bocado o meu cérebro, ou se calhar é tanta música que entra pelo ouvido que está a derreter. Mas pronto, é o que é. Basicamente, quando eu tiro o processamento, a guitarra soa-me chata. Está ali um bocado... parece que me está
a furar o ouvido. E quando, claro que com a distorção a guitarra soa um bocado mais agressiva, mas eu acho que quando o volume está um bocado mais baixo, soa mais em harmonia com o instrumental, e depois o que acontece é que esta diferença nota-se. Se vocês se focarem em ouvir só a guitarra, vão perceber a diferença, e pelo menos para mim foi algo que tive que reduzir bastante, até mesmo depois de pôr a distorção tive que fazer mais um corte a 2K, que era para fazer com que não houvesse tanta estridência, se é que isso é uma palavra, que não houvesse tanta influência a 2K, para deixar a guitarra mais interessante. Vamos ouvir mais uma vez o antes e o depois, que é quero que vocês tenham a ideia da diferença mesmo da música, e vamos pôr isto um bocadinho maior, e vamos ouvir mais uma vez o antes e o depois, e quero que vocês agora tentem perceber, depois de vos ter mostrado todos os processos, ou todo o processo como é que é dizer? Depois de ter-vos mostrado todas as equalizações que fiz para cada instrumento, agora vocês podem ouvir o antes e o depois e ver a diferença que fez. Vamos ouvir e espero que tenham, que percebam o que é que eu estou a dizer. Espero que tenham gostado deste tutorial. Eu acho que esta mistura não foi das mais suaves que eu tive. Houve aqui alguns compromissos que eu tive que fazer, mas isso é parte de fazer música. Às vezes temos de fazer alguns compromissos. E também foi uma mistura que eu fiz no FL Studio. Normalmente eu faria as misturas no Pro Tools, mas vou começar a fazer mais misturas no FL Studio porque eu tenho acesso a todos os meus plugins, tenho acesso a toda a minha biblioteca de plugins, enquanto que no Pro Tools não tenho, e também no Pro Tools tenho tido bastantes problemas. Demora tempo a abrir, demora tempo demais a abrir, às vezes abro e não funciona, ou o áudio está todo estragado. Pronto, tenho uma carrada de problemas que eu não estou disposto agora a passar, e pronto, e soa-me bem assim. E também é um processo que eu tenho que passar agora, começar a usar o FL Studio para fazer misturas, mas é algo que eu tenho que começar a treinar mais um bocado. Espero que tenham gostado do tutorial, espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que as dicas tenham sido úteis. Digam-me nos comentários se gostaram da mistura ou não, se gostaram do antes e depois, e se acham que eu fiz um bom trabalho na mistura. Se fores novo aqui no canal, subscreve-te e ativa o sino das notificações para ficares a par cada vez que eu publico aqui um tutorial ou instrumental, e considera suportar o canal comprando um dos produtos em dailybeats.pt, ou então tornar-te um premium e vais ter acesso ao vídeo completo onde eu fiz todos os passos, onde eu vos mostro equalização, compressão, reverb, delay, tudo o que vocês possam imaginar, desde a mistura até à masterização. E também vão ter acesso a project files e a sample packs exclusivos só para os membros. Nós temos uma lista muito grande de sample packs para te ajudar a aumentar a tua biblioteca de sons e com qualidade. E também vais ter acesso às sessões de Q&A, onde eu pego nas vossas perguntas e respondo com tutoriais para que tu te tornes um melhor produtor mais rapidamente. Da minha parte é tudo. Meu nome é Tiago Duarte. Mais uma vez eu espero que tenhas gostado deste tutorial. Subscreve e deixa um comentário a dizer o que é que achaste.
porque isso também ajuda o canal a crescer e ajuda-me também a perceber se o que eu estou a fazer é bom para vocês ou não. Da minha parte é tudo, meu nome é Tiago Duarte e vemo-nos no próximo episódio. Paz!